A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente segundo as Escrituras Sagradas. E este tema é expandido, exposto de forma específica no livro de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, antiga Ásia Menor, hoje Turquia, aos crentes colossenses. No Novo Testamento, esta porção da palavra, e temos ouvido, temos refletido nela e vamos continuar nesta noite. Colossenses, hoje no capítulo 4, versos 5 e 6, encontramos a porção para o nosso caminho, nossa vida nesta noite. Colossenses 4, 5 e 6. O livro é muito claro, a carta do apóstolo Paulo é muito clara sobre a suficiência de Cristo. Os versos 9 e 10 do capítulo 2 desse livro resumem a mensagem deste livro e a verdade, então, sobre a suficiência de Cristo. Vamos dizer juntos esses dois versos antes de lermos o texto desta noite. Juntos, então. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Note bem, Jesus não é mais um guru e um fundador de religião, entre outros. Em Cristo, corporalmente, enquanto ser, inclusive encarnado, andando entre nós, nele estava e está toda a plenitude da divindade. Isto é Deus. Cristo é Deus conosco. É somente Ele, por isso Ele é suficiente para nós, porque nele nós temos toda a plenitude de Deus, todo o acesso a Deus, não precisamos de mais nada. Em Cristo está tudo e Ele é suficiente. Ninguém mais é como Ele, ninguém mais é como o Senhor Jesus Cristo. Antes de lermos o texto da noite, quero ler no capítulo 3, versos 1 e 2, este momento no livro, na carta, quando acontece uma virada significativa na argumentação do apóstolo. Versos 1 e 2, no capítulo 3, dizem: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo, a nossa plenitude, a manifestação total de Deus, mas para a nossa salvação. Ele morre em nosso lugar e Ele ressuscita para que possamos ter vida com Deus para sempre. E é o que diz aqui. Diz que nós que somos crentes cristãos, em verdade cristãos, morremos. Cristo morreu a nossa morte. Pela fé aceitamos este fato e recebemos o perdão desta morte. Ele pagou tudo. Mas também ressuscitamos, diz aqui. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Portanto, nós nos movemos neste mundo orientados pelo pensamento voltado para as coisas que estão em Cristo, na verdade de Deus, então. Então, indo para o capítulo 4, onde nós queremos focar nesta noite. E antes de ler os versículos 5 e 6, vamos ler os versos 3 e 4. O apóstolo Paulo aqui, primeiramente, fala de si mesmo, da situação dele, pedindo a oração dos crentes em Colossos. Verso 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Orem também por nós, diz ele, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual está preso. Estava preso em Roma nesta ocasião e envia esta carta a Colossos, região da Turquia hoje.
Bem, depois de falar de si, ele fala agora, então, nesses próximos 2 versos, dos crentes em Colossos, e fala a todos os crentes e igrejas, e fala a nós nesta noite. A palavra de Deus, abra o coração e deixa ela abençoar a sua vida, então que agora todos aqui recebam a palavra. E diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A palavra de Deus mais uma vez para edificação do seu coração. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Mentoreamento, um fenômeno não muito antigo, recente, muito recente na cultura, no pensamento atual. Você ter um mentor, alguém que o ajuda a crescer e se orientar, é um das tendências em voga nos últimos anos. Mas, mais recentemente, surgiu um outro fenômeno parecido, e é identificado com a palavra em inglês coaching. Coaching é parecido com mentorear, dizem os entendidos, mas que mentorear se refere a um aspecto geral da pessoa. Então, se eu vou buscar um mentor, vou buscar alguém que me ajuda a me aperfeiçoar, me esmerar no meu todo. O coaching, ou ter um coach, é ter alguém que vai me ajudar a me esmerar, me aperfeiçoar em uma área específica da minha vida. Enfim, aí estão as novidades no mundo, e vamos deixar o mundo tratar dessas novidades. Mas o que eu quero apontar aqui, esta preocupação com o esmerar-se que está em voga, o aperfeiçoar-se, e não ficar como está, não ficar estagnado, procurar crescer, ser melhor em algumas áreas, se possível. O apóstolo Paulo, nesse texto, nesses 2 versos, também fala sobre a necessidade de um esmerar, de um aperfeiçoar, de um esmerar específico. É interessante que nos versos 3 e 4 o apóstolo Paulo fala da situação dele, conforme eu já mencionei. Ele diz: ore por nós, para que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ano 61, mais ou menos, depois de Cristo, Paulo, por causa da pregação dele em Jerusalém, foi preso, acusado falsamente, levado então finalmente a Roma para responder o processo. Preso, mas numa prisão domiciliar, temos isto no fim do livro de Atos, e ele recebe a visita do pastor da igreja de Colossos, hoje é região de Turquia, e Epáfras, então o pastor, vai visitar Paulo em Roma, informa sobre a igreja lá. Paulo escreve à igreja e o portador Tíquico leva esta carta aos Colossenses, mas diz para que seja lido também nas outras igrejas. Isso é dito mais no fim da carta. É a palavra de Deus para todas as igrejas do Senhor. Muito bem, Paulo fala dele: estou preso por causa da proclamação do mistério de Cristo. Ele não está preso, o apóstolo, porque aprontou, porque traficou, porque tentou levar dinheiro escondido. Não, ele está preso por causa da proclamação do mistério de Cristo, por cumprir o seu chamado e a sua vocação. Bem, então orem por nós, diz ele no versos 3 e 4, para que possamos, mesmo preso, proclamarmos a palavra do Senhor. A preocupação com ele, pedindo oração por ele. Mas nos versos 5 e 6 ele se move da sua situação para a situação dos crentes em Colossos, os crentes colossenses. Então nos versos 5 e 6 ele se move para nós, falando a nós.
Falando sobre o que a nós? Eu disse que é sobre um aperfeiçoamento, um esmerar-se, sim, mas esmerar-se no quê? Ele fala de si mesmo. Orem por nós para que possamos proclamar o mistério de Cristo. Este é o assunto, esta é a questão, a proclamação do mistério de Cristo, o evangelho de Cristo. Esse é o assunto. Quando ele se move para os crentes em Colossos e para nós, em versos 5 e 6, é sobre esse assunto que ele está falando. Ele continua no mesmo assunto, mas agora aplicando a nós. Falou de si, pede oração por si nesse dever, nesta missão de proclamar, e agora ele orienta os crentes também sobre eles fazerem isto e fazerem bem, este esmerar-se nesta proclamação. Mas quando nós lemos os versos 5 e 6, falando sobre o nosso dever e essa missão como cristãos e crentes do mundo, é importante notarmos que o apóstolo Paulo não foca em nenhum momento no resultado. Nós temos às vezes essa preocupação, acho que é muito comum, temos essa preocupação. Queremos ver resultados, queremos ter controle do resultado, quando pensamos em proclamar o evangelho. Esse não é o ponto, diz o apóstolo Paulo. A preocupação dele não está aí, ele não toca nisto. Porque o resultado pertence ao Senhor. O resultado é Deus que dá. Paulo foca no desempenhar desta ação. Nele, ele quer proclamar o mistério de Cristo. E então nós também, versos 5 e 6, devemos estar preocupados com isto. Então a preocupação é que desempenhemos bem isto. O resultado é com Deus. Não carreguemos este fardo do resultado. Deixamos isso com Deus. Deus pede apenas que desempenhemos bem. E aí o apóstolo Paulo então vem falar. A palavra de Deus fala a você nesta noite sobre a questão de nos esmerarmos no desempenhar. Palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Esmere-se no testemunhar de Cristo. Esmere-se no testemunhar de Cristo. Você tem se esmerado nisso? As pessoas estão buscando mentor, coach, aí no mundo, porque querem ir melhor na vida profissional, vida financeira, nas emoções, aquele negócio todo, caminhos humanos. E será que nós, como crentes, temos preocupação em nos esmerarmos nas coisas de Deus, do reino de Deus, do andar com Deus, inclusive no testemunhar? Nós temos que fazer melhor do que o mundo, se é que nós somos de Cristo realmente. Temos que fazer melhor no esmerar-se, inclusive do testemunhar de Cristo. Você está se esmerando, meu irmão? Está se aperfeiçoando, procurando fazer melhor? Esmere-se, que essa igreja toda possa se esmerar no testemunhar de Cristo. Que Deus nos mova para estarmos preocupados em fazermos melhor o nosso testemunho de Cristo no mundo. Jesus Cristo nos envia ao mundo para sermos testemunhas, e é nisto que o apóstolo Paulo está falando e dizendo: façam melhor, procurem se aperfeiçoar nisto. Esmere-se, valorize as ocasiões. Note a expressão do apóstolo Paulo aqui no texto: aproveitem ao máximo as oportunidades. Como nós falhamos nisso? Como nós não valorizamos? Aqui está a palavra as oportunidades. No grego, a língua que foi escrita este texto, está a palavra kairos. Kairos, a palavra tempo no grego para oportunidade. Eles tinham a palavra kronos, de onde nós temos a nossa palavra em português cronômetro, que é o contar do tempo matematicamente. Não é desse tempo contado em minutos, horas e dias que o apóstolo Paulo está falando. Ele usa a palavra que distingue dois tipos de tempo. Kairos é aquele momento que surge em nossas vidas, é a oportunidade, momento especial, é quando uma porta se abre. Acontece isso em muitas nossas vidas. Aliás, as fases de vida são compostas de kairos, momentos, tempos que vêm e vão.
Há muitas coisas que, se nós não formos sábios e não fizermos na juventude e fizermos bem, não conseguimos mais recuperar isso mais tarde. São kairos. E aqui, pensando então no testemunhar, ele diz para os crentes, diz a você nesta noite, aproveite ao máximo as oportunidades. E aproveitar ao máximo. O que é isto? É um termo que relacionava-se a comprar. Mas comprar completamente, comprar intensamente. E ele fala então em comprarmos, adquirirmos, possuirmos as oportunidades. Os kairos, os momentos chaves, as portas que se abrem. Nós abraçarmos, tomarmos conta e tirarmos o melhor proveito possível. É usar exaustivamente o momento oportuno. Não deixar passar, mas fazer o melhor. Abriu-se uma oportunidade, surgiu um momento. Agora eu preciso abraçar isto. As oportunidades, os kairos, são transitórios. Eles passam. Se não fizermos ali, não faremos mais possivelmente. Há muitas coisas assim. Pais têm uma janela pequena para educarem seus filhos. E se eles se distraem com o sucesso financeiro, por exemplo, e com outras coisas, e não tem tempo para os filhos, não atentam para isso, passa o tempo e não volta mais. São oportunidades transitórias. Assim a vida é composta. E também, quanto ao testemunhar, nós temos momentos e oportunidades e precisamos então comprá-los, tomar posse, nos tornarmos possuidores. São transitórias e são únicas. Oportunidades que podemos fazer alguma coisa e depois não podemos fazer mais. Quantas vezes no testemunhar é assim, não é verdade? Então é preciso ficar atento aos contatos estabelecidos. Quando tenho contato com alguém, será que é um kairos? Será que é uma oportunidade? Preciso aproveitar um contato que é propício para o testemunhar. Será que não surgiu, talvez, numa amizade, em um dado momento, um assunto que possibilita o testemunhar? Uma pessoa com quem não sinto essa abertura, mas num dado momento, num dado dia, um assunto surge na nossa conversa que abre uma porta para eu entrar com testemunho e eu deixo passar. Não façam isso, diz o apóstolo Paulo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aproveitar ao máximo situações de abertura, momentos na vida das pessoas. Às vezes, quando atravessam um momento difícil, as pessoas estão abertas para ouvir o evangelho. Deixe-me dizer que, visitando hospitais tantas vezes na minha vida como pastor, nunca encontrei alguém no leito de hospital que não quisesse ouvir eu falar do evangelho. Encontro muitos, já encontrei muitos, você também, por aí. Mas quando está no leito de hospital, deitados ali, arregalam os olhos. E quantas vezes eu visitar alguém que está enfermo, está num quarto coletivo, vou lá para orar, com um crente, por exemplo, membro da igreja, e alguém que está na cama lá por perto diz: pastor, ora por mim também. Momentos, quando as pessoas estão abertas, situações de abertura. São kairos, aproveitem ao máximo as oportunidades. Então, é o valorizar das ocasiões. Como fazer isso? O seu testemunho, às vezes é 2 ou 3 frases do seu testemunho. Sabe, na minha vida eu resolvi essas questões todas. Eu entendo que Jesus Cristo morreu por mim, entreguei minha vida a Ele, e a questão da eternidade para mim está resolvida. Uma palavra breve. Você não precisa defender isso, é o seu testemunho, é a sua experiência de vida, e isto fica e marca a vida da pessoa. Um testemunho breve, às vezes, a oportunidade para o testemunho completo, até para explicar o evangelho. Passar uma literatura para alguém, deixar na mão das pessoas uma literatura que fala do evangelho. O WhatsApp, quanta tolice, quanto tempo perdido. Eu me limito ao mínimo o uso do WhatsApp e eu já não estou aguentando mais.
Estou quase jogando fora isso. E aí eu vejo as pessoas fazendo parte de 300 grupos. Só tolice, banalidades. Por que não colocar ali o testemunho? Que oportunidade, que possibilidade. A internet, telefone, meios, valorize as ocasiões, e aí estão à nossa volta, dentro da própria igreja, quantas oportunidades, e tantas vezes a igreja é fria, é fechada para as pessoas se aproximam e não são recebidas, dentro do próprio ambiente de Cristo, perdemos a ocasião. Uma vez vi um visitante, muitos anos atrás, entrar na nossa igreja era bem menor. Aliás, eu havia tido um contato e convidei essa pessoa. Era uma jovem, enfrentando problemas. Sentou-se lá na última fileira, 2 cadeiras dele, sentou-se um membro da igreja. Terminou o culto, a pessoa saiu, ninguém falou com ele, nem mesmo um membro que estava do lado dele. Foi embora. Perdemos oportunidades. Oportunidade de missões, nos engajarmos em missões. Não podemos ir, mas podemos aproveitar o momento apoiando quem vai. Nossos relacionamentos familiares, de amigos, oportunidades. Aproveite ao máximo. Você está aproveitando, meu irmão? Será que esta igreja está aproveitando ao máximo as oportunidades? Estamos comprando exaustivamente, tornando-nos senhores, proprietários das oportunidades, das portas que se abrem, ou não? Será que vamos ter as oportunidades amanhã que temos hoje? Deus, então, nos mova, e a palavra de Deus abra os nossos olhos esta noite. Vamos nos esmerar no testemunhar de Cristo, valorizando a oportunidade. Elas vêm, elas vão. Anos atrás, visitei uma pessoa que havia sofrido um acidente. Passou 2 dias no hospital, voltou para casa, foi visitá-lo na sua casa. Não era crente. Familiares eram, mas ele não. Conversamos, aproveitei para falar de como a vida é frágil. Ele havia acabado de passar uma experiência desafiadora, difícil. Deixei uma literatura com ele, falei sobre a vida com Deus. Fui embora. Ele nunca mostrou interesse que eu saiba, nem mesmo apareceu na igreja. Passado tempos, ele sofreu um outro acidente e foi fatal. E até hoje eu fico pensando, se naquela primeira visita eu não deveria ter sido mais enfático com ele. Você não deveria ter falado com ele de uma forma diferente. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Elas não estarão sempre aí. Esmere-se no testemunhar de Cristo. Considere a individualidade. Saibam como responder a cada um. As oportunidades são únicas, diz o apóstolo Paulo, mas sabe, as pessoas também são únicas, não são iguais. E é preciso, então, que nós consideremos a individualidade de cada um. É preciso uma atitude de nos importarmos com a pessoa, enquanto indivíduo, e nos prepararmos para aquela pessoa, segundo o seu jeito, segundo a necessidade, o momento que está atravessando, segundo as questões que o incomodam. Então, nos importarmos com a pessoa, com as suas questões, para que possamos de forma adequada apresentarmos o evangelho àquela pessoa. Então é preciso investir na pessoa. Procurar a estratégia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Saibam como responder a cada um. Veja qual é a necessidade da pessoa. Qual é o questionamento que ela tem. Talvez eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento naquela área. Nunca me preocupei com aquela área para que eu possa passar a ela melhor o testemunho. Cada pessoa é uma.
procure conhecer qual é a porta que se abre segundo o feitio dela. E ali você aborda. Considere a individualidade, esmere-se no testemunhar de Cristo. Você está se esmerando, meu irmão? Esta igreja está se esmerando no testemunhar. Somos testemunhas do Senhor no mundo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele disse também: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Somos colocados como luzeiros no mundo, segundo a palavra. Nós somos as testemunhas, e o mundo há de ouvir de Cristo através de nós, é o plano de Deus. Precisamos nos esmerar então no testemunhar de Cristo. Porte-se com perspicácia, diz o apóstolo Paulo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Note a expressão dele: sejam sábios no procedimento. Esta palavra procedimento é a palavra grega que é o andar. Andar em volta é o andar, o peripatel. E era usada para o quê? Era usada figurativamente para falar do viver, como andar, é o viver. E essa palavra que ele usa aqui é traduzida por proceder, o meu proceder, minha forma de me portar, de agir, de ser diante das pessoas, nas posturas aqui e ali. E ele diz: sejam sábios então, na forma que vocês andam, na forma que vocês procedem, sejam sábios. E sábios aqui, ele está falando de ser estratégico, sermos estratégicos, sermos ousados, mas termos a tática, é falarmos, testemunharmos de forma conquistadora e digna. Sejam sábios no procedimento. Não denegrir a mensagem do evangelho, a mensagem que você representa. O seu viver, o seu proceder não é sábio, está denegrindo. E aí, mesmo que você fale, você não terá um efeito que deveria ter. As pessoas olham a sua forma de viver e dizem: é mais uma conversa religiosa das muitas que nós temos por aí. É preciso não denegrir o testemunho dos outros irmãos. Quando eu não sou sábio no procedimento, quando eu não ando de forma sábia, digna, as pessoas observam e eles sabem que eu pertenço à igreja. Depois um outro irmão que testemunhe para essa pessoa, coincidentemente, ele vai dizer: mas você é daquela igreja onde fulano, que eu conheço muito bem, faz parte. E aí então o diabo usa para esvaziar. Há um impacto enorme se você não for sábio no seu proceder. Porte-se com perspicácia então. É preciso ter um comportamento coerente. Antes do falar, atitudes e jeito de falar que refletem o evangelho, que refletem a transformação em Cristo. E aí um falar coerente com a forma de ser. As duas coisas são muito importantes. É importante falar, mas é importante também que o proceder seja sábio, a forma de nos portarmos. Seja perspicaz então. Vou andar de uma forma que abre portas para o testemunho, de uma forma que lança luz daqueles que estão me observando, de uma forma que prepara o meu testemunhar, ou outro que se encontre com ele testemunhe e sabe que eu sou um crente também, que eu sou um membro da igreja de Jesus Cristo. Uma forma muito consciente de que o meu mover, o meu proceder faz diferença e tem impacto tremendo. Esmere-se no testemunhar de Cristo. Você está se esmerando, meu irmão? Essa igreja está se esmerando? Porte-se com perspicácia. Expresse-se de forma significativa. O seu falar, diz o apóstolo Paulo, seja sempre agradável e temperado com sal. Seja sempre agradável e temperado com sal. Se no verso anterior o apóstolo Paulo falou sobre o proceder, o andar,
Agora ele vai falar sobre o falar especificamente. O seu falar. O seu falar. Como é que é o seu falar, meu irmão? É agradável e é temperado com sal. Particularmente quando você toca no evangelho com alguém. Que tipo de fala você tem? É interessante que primeiro ele diz que deve ser agradável. Não precisamos nos tornar desagradáveis no falar de Cristo e do evangelho. Tanto quanto possível devemos ser agradável. E a palavra agradável aqui tem a mesma raiz da palavra graça, usada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, inclusive para falar da forma com que Deus se volta para nós. E Deus se volta para nós em Cristo de uma forma em que a graça se torna irresistível. O que Ele faz em Cristo para nós, quando os nossos olhos se abrem, o que Ele faz por nós em Cristo é algo que nós não resistimos, é graça. E que a nossa palavra seja assim diante das pessoas. Uma palavra agradável e não desagradável. Mas ele vai dizer temperada com sal. E do que ele está falando? Entrou ele agora aqui mudou de assunto, entrou no assunto gourmet, chefe. Do que ele está falando? É claro, é figurativo. Aplicando o sal ao falar. Qual é a função do sal? Como é que é o sal na culinária? O sal foi muito importante quando passou a ser usado na antiguidade, nos dias do apóstolo Paulo, tremendo, não havia geladeira. Sal foi a grande descoberta para a preservação de alimentos numa era que não havia refrigeração. Podia se conservar, o sal preserva. Mas o sal também preserva e logo nós desenvolvemos o que? O sabor, o paladar pelo sal, que é um problema se não controlarmos. Mas a figura do sal está aí, não é na culinária. Ele preserva e dá sabor. Então, que o nosso falar seja temperado com sal. Isto é, que o nosso falar de Cristo seja vívido, seja significativo, tenha profundidade, seja informado. Meu irmão, nós precisamos melhorar o conteúdo da nossa conversa, da nossa fala. O crente em Cristo Jesus, deixe-me dizer, nós vivemos dias em que a fala humana, em termos de conteúdo, se torna cada vez mais banal e medíocre. É interessante o volume de coisas se movimentando no ar por causa da chegada da mídia, da internet. Não quis dizer, não resultou em profundidade. Quando as pessoas tinham apenas livros, aqueles que lançavam mão de livros conseguiam uma profundidade que aqueles que ficam dançando de uma coisa para outra do telefone, no celular o dia inteiro, não conseguem nada. E a conversinha é sempre rasa. E aprendemos a conviver, inclusive, com informações de 2 linhas. Tweet. Rasíssimo. E temos agora muita dificuldade de abraçarmos um argumento mais longo, mais profundo. Não conseguimos, ficamos com videozinhos de 2 minutinhos, só vendo. Não conseguimos refletir numa leitura então num argumento construído com conceitos. O crente em Cristo Jesus começa com a palavra. E ele precisa romper com essa mediocridade e ser alguém que fala de coisas mais profundas. Chega de falarmos só de time de futebol, de receitas, de moda. Precisamos ir mais fundo sobre as questões mais fundamentais da existência. Por que estamos neste mundo? De onde viemos? Qual o propósito disso tudo que está rolando? E a gente vai rolando de um dia para o outro e passando os anos. E a questão do desacerto humano que está aí. Uma das coisas que acontece nos nossos dias é o aumento de suicídio. Inclusive entre os jovens. E se evita, inclusive, noticiar para que não estimule mais ainda.
Um mundo de desacerto e vazio, um mundo todo rompido, destruído, não consegue estabelecer relacionamentos duradouros, família caindo aos pedaços. Meus irmãos, nós precisamos das questões mais profundas e não ficarmos no anestésico que o mundo está, das conversinhas. E pedir a Deus sabedoria para introduzirmos isso àqueles que estão à nossa volta e os sacudirmos deste sono da morte que vivem. Conversinhas tolas. A conversa de vocês precisa ser agradável, sim, mas também temperada com sal. Em nome de ser agradável, não fique com conversinhas rasas para ser agradável. Seja agradável, mas que o seu agradável também seja temperado com sal. Você põe alguma coisa ali que faz diferença. E como faz, não é? Lá está uma panelona de arroz. Uma pequena quantidade de sal ali muda toda aquela panela. Que você seja assim no seu falar. Que Deus se manifeste através de você para a bênção do perdido que está à sua volta. Expresse-se de forma significativa. Comece a ler sobre a palavra de Deus, ler livros que o leva a refletir mais sobre as verdades da vida à luz da palavra. Nossa igreja tem inclusive uma biblioteca, não precisa comprar. Mas você pode adquirir tantos livros que pode abençoar, levar você a pensar de forma mais profunda e você começar a colocar sal neste mundo. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Que assim seja o nosso falar. Esmere-se no testemunhar de Cristo. Você está se esmerando, meu irmão? Está se esmerando? Esta igreja está se esmerando no testemunhar? Incomode-se por haver os de fora. Sejam sábios no procedimento, diz ele, diz o apóstolo Paulo, e continua, para com os de fora. Igreja de Cristo, crente em Jesus Cristo, que um dia foi alcançada pela graça de Deus, vivendo numa sociedade toda cheia de religião, inclusive uma onda tal gospel aí, um monte de coisa chamada igreja, a gente não sabe se é igreja, o que é exatamente, mas enfim, você, meu irmão, que conhece a palavra e conhece realmente o evangelho, aos de fora. A Bíblia é muito clara. Há aqueles que chegaram à salvação em Jesus Cristo e há aqueles que não chegaram. Não é verdade que estão todos mais ou menos. Há uma onda de falar de Deus. Há um monte de pregação aí chamada evangélica, que é mais uma psicologia pop do sentir-se bem, de mexer com as emoções. Meu irmão, isso não é o evangelho. O evangelho nos separa como humanidade em dois grupos e de forma profunda. Há aqueles que entenderam que estão vivendo, correndo contra Deus. E finalmente um dia caíram em si. O peso disso foi grande. Foi tão grande que não puderam fazer outra coisa a não ser olhar para a cruz de Cristo, Cristo crucificado, reconhecer que Cristo morreu no lugar deles. E disseram, perdoa-me pelo sacrifício de Cristo, ó Deus. E não puderam fazer outra coisa, então também a não ser entregar suas vidas e uma nova vida com Deus surgiu. Esses são os de dentro. E foram ao batismo então e fazem parte da igreja visível. São os de dentro. E meu irmão, quem não está dentro está fora. A lógica é simples e inevitável. E o apóstolo Paulo fala dos de fora aqui. Meu irmão, há tantos à sua volta, à minha volta, que estão fora. Estão fora. O que isso quer dizer? Estão perdidos. Estão condenados. Estão rompidos com Deus, mesmo que tenham uma conversinha religiosa.
mesmo que não sejam ateus, não estão no Evangelho, não correram para Cristo, não entendem a cruz, não entendem o Evangelho, não entregaram suas vidas à única possibilidade que é a graça de Deus em Cristo. Eles estão fora, estão perdidos, condenados e estão então vazios. Por mais que eles falem com arrogância, são vazios, vivem para o aqui e o agora, e buscam todo tipo de anestesia para viver, e querem construir a eternidade com seus esforços, quando na verdade tudo isso vai escapar e a vida passa. Caminham para a eternidade, para longe de Deus. Você não vai ouvir as pregações gospels por aí, na mídia, na internet, rádio e televisão, a verdade do Evangelho de que quem não está em Cristo está debaixo da condenação e para a eternidade. Isso não é pop nos nossos dias. Não fale disso porque vão cortar você da televisão. Ninguém vai acessar o seu site. Mas Cristo veio ao mundo, meu irmão, porque se não for a obra dele na cruz por nós, caminhamos em passos firmes para uma eternidade longe de Deus. Estão fora. Você percebe isto? Você consegue enxergar isso talvez no meio dos seus parentes, no meio da sua própria casa, quem sabe, da sua escola. Estão fora e estão alegres, dando gargalhadas, descendo a ladeira do matadouro. Uma sociedade perdida, fora do reino de Deus, fora do Evangelho. Incomode-se por haver os de fora. Esmerar-se no testemunhar de Cristo há de passar por esse incômodo. É por isso que nós precisamos abraçar missões com muito carinho e dedicação. Precisamos também apoiar a igreja, uma ferramenta tremenda para testemunhar aos de fora, quando nos ajuntamos fielmente. É preciso que nosso testemunho aconteça, as pessoas possam ver a nossa vida e o nosso falar, estão de fora. E se não for então as missões, se não for o testemunho, se não for a igreja, vão continuar de fora. Incomode-se por haver-os de fora. Nós não estamos aqui para fazer uma terapia tipo religioso todo domingo, para ficarmos um pouquinho mais calminhos e cumprirmos um dever. Nós estamos aqui porque a Igreja de Jesus Cristo é linha de frente de uma batalha tremenda e terrível. Ou a igreja cumpre o seu dever de testemunhar, ou o mundo parte para a escuridão eterna. Precisamos nos esmerar no testemunhar. Uma palavra aqui, uma palavra ali, sempre deve ser dada. Como eu posso comunicar a essa pessoa? Como posso deixar com ela algo? Deus há de fazer o resultado, mas eu devo ser o mensageiro. Incomode-se por haver os de fora. A maior parte de nós já ouviu falar, sabe quem é C.S. Lewis, grande pensador cristão, faleceu em 1963, professor das duas maiores universidades da Inglaterra, Oxford e Cambridge, escritor, um homem de grande conhecimento, autor de diversos livros, inclusive para crianças, livros que viraram filme, é famoso, o filme de alguns anos atrás, baseado no livro dele, Nárnia, o livro Crônicas de Nárnia. Mas ele escreveu livros também, expondo, argumentando o evangelho à sociedade secular, com argumentos profundos. E ele tem um livro que se chama Peso de Glória. Peso de Glória. Ouça o que C.S. Lewis diz ali neste livro. Não existem pessoas comuns.
Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes, civilizações, essas coisas são mortais. E a vida dessas coisas é para nós como a vida de um mosquito. No entanto, é com imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos, casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Imortais horrorosos ou eternos esplendores. Nações, culturas, artes, civilizações, partidos políticos, tudo isso é mortal. É como a vida de um mosquito, dizer. Quem não é mortal, quem é imortal, é aquele que anda com você, está ao seu lado. E esse ou será um imortal horroroso para sempre. Ou então, se Cristo chegar à vida dele, será um eterno esplendor. A cada dia estamos nos relacionando com a imortalidade. Pessoas à nossa volta. Não é o nosso carro. Não é nossa propriedade. Não é nossa diversão. Não é a arte. Não é entretenimento. Não é a nação. É quem está à nossa volta. Este ser humano. E Cristo é o fator que há de definir se ele será uma tragédia eterna ou um esplendor eterno. Incomode-se por haver os de fora, meu irmão. A nossa igreja se incomode a ver os de fora. Que o nosso cultuar, inclusive, mude completamente pela consciência que nós temos os de fora. Um dos grandes testemunhos é o cultuar da igreja. Não é o único, mas é um dos grandes testemunhos. Uma pessoa que já foi membro da nossa igreja se converteu, eu creio que já perto dos seus 40 anos de idade. Mas ele me contou que lá na juventude dele, quando ele tinha seus 17 anos mais ou menos, ele morava numa outra cidade grande, e ele trabalhava num prédio, e no fundo do prédio havia uma quadra, um pátio, que pertencia a uma igreja que ficava do outro lado, e a igreja então dava de frente para outra rua, e o prédio onde ele trabalhava dava de frente para outra rua, entre os dois prédios da igreja e o prédio do seu trabalho, essa quadra. E ali o pessoal então da igreja se encontrava, os rapazes, para jogar futebol de salão. E ele, por trabalhar do lado, fez amizade com eles e começou a jogar futebol de salão com eles. E ele disse, sabe, eu ficava no meio deles, jogava com eles. Sabe, pastor, eu não me importei na época, mas eu olho para trás, eles nunca me convidaram para, por exemplo, ir ao culto, participar do culto com eles. Nunca. Depois me mudei de lá, minha vida rolou, os anos passaram, fui conhecer a Cristo aí com quase meus 40 anos de idade, quando já havia tomado uma porção de atitudes na vida, inclusive saindo da juventude, aquelas decisões maiores, enfim, fiz muita coisa e carrego então muita consequência na minha vida. Eu fico pensando, pastor, se eles tivessem me convidado, tudo poderia ser diferente. Incomode-se com os de fora. Tudo vai passar. Imortal é eu, você
e aquele com quem vamos viver amanhã. Esmere-se no testemunhar de Cristo. Igreja Batista de Bragança, esmere-se no testemunhar de Cristo. Que Deus nos faça testemunhas conscientes e dedicadas. E estenda a misericórdia dele ao mundo perdido. A começar daqueles que estão próximos de nós, indo mais longe. Vamos orar na presença do Senhor.